Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, eu sou o pastor André Knamber, pastor em Macapá, no estado do Amapá, e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos com o texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos fazer da seguinte maneira: nós vamos ler um texto e vamos conversar a respeito de alguns versículos com um pouco mais de profundidade, tá bom? Então fica o convite, eu vou fazer a leitura na nova tradução da linguagem de hoje, mas você que está nos assistindo é convidado a acompanhar ou na NTLH ou na versão que você tiver aí na sua casa. Pode ser no telefone ou na Bíblia impressa, o que ficar mais fácil para você. Vamos lá? Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Paulo, especialmente nesta carta, ele trata de um assunto bastante delicado, as divisões dentro da igreja em Corinto, quando as pessoas elas achavam que fazendo algumas coisas elas eram melhores do que as outras. E Paulo as acusa dizendo: não, vocês não estão vivendo como um corpo de Cristo, que é o cabeça, mas as pessoas, vocês estão vivendo como pessoas deste mundo, que procuram só os seus próprios interesses, não buscam os interesses que vêm de um coração renovado, perdoado e restaurado na graça de Deus. Ele vai dizer lá no versículo 1, na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Olha que situação. Paulo está dizendo assim: eu não pude falar com clareza do amor de Deus, da palavra de Deus, porque vocês não querem entender. Vocês estão preocupados em viver da maneira que o mundo está vivendo. E viver como pessoas do mundo seguem as normas e os costumes do mundo. Nós estamos no mundo, tem uma canção, um hino que diz: nós estamos no mundo, mas dele não somos. Isso é um fato. Nós vivemos neste mundo, distantes do lar, mas precisamos viver agora conforme a graça de Deus nos proporciona, já vivendo e desfrutando dessa graça, enquanto ainda estamos vivendo aqui neste mundo. E tais pessoas, Paulo vai dizer que são crianças na fé. Quer dizer, ainda precisa ser alimentada com uma linguagem bastante simplória, mas é muito perigoso. Assim como uma criança que ela crê muito fácil, ela pode ser facilmente iludida, até mesmo para fazer o mal ou qualquer outra coisa. Nós temos que ser, que nem crianças, para aceitar a mensagem, entender que a mensagem de Cristo é sólida, é perfeita, maravilhosa, que eu tenho que crer, não tenho que duvidar, que nem uma criança faz. Mas eu não posso ser criança levando tudo na brincadeira. Eu devo levar a sério a palavra de Deus. E Paulo está chamando a atenção que os cristãos de Corinto, eles estavam levando a coisa na brincadeira. E eles estavam começando a fazer divisões na igreja, como a gente vai ler a partir do versículo 3, na sequência, que diz assim: quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Olha que interessante, a gente está chamando a atenção exatamente isso. Numa igreja, a gente tem que cuidar para que não se crie um círculo vicioso, um circuito vicioso de fofocas. Tem muitas congregações, muitas pessoas que se dizem cristãs, mas mentem, falam mal um dos outros. E isso estava acontecendo em Corinto. E Paulo demonstrou que não é assim.
Lá, além dessas ciumeiras, essas brigas, ele ainda teve que chamar a atenção que algumas pessoas, elas estavam dizendo, não, mas olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ah, não, eu não sigo nenhum deles. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, ou outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Quem é mais importante? Paulo, Apolo ou a palavra? Isso também serve para nós. Muitas vezes as pessoas têm ido na igreja, na verdade, eu vou por causa daquilo que, digamos assim, daquele pastor, aquele pastor prega bem. Aí quando o pastor aceita um outro chamado, não vou mais na igreja, eu ia por causa do pastor. Não, meus irmãos, não é por causa do mensageiro, nós vamos por causa da mensagem, isso eu não posso esquecer, tá? E é importante que a gente tenha essa clareza para que a gente acabe não pecando e não fazendo as coisas de modo errôneo. Lá no versículo 5 vai dizer assim, afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? E aí ele vai dar a resposta. Somos somente servidores de Deus e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Essa que é a questão interessante a gente observar. Somos mensageiros. Paulo vai dizer, não, eu sou um mensageiro. E por meio da minha mensagem que vocês creram e agora são cristãos. Mas não é minha mensagem. A mensagem que eu anunciei, mensagem essa que na verdade fala de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele é o cabeça da igreja, não é o pastor. O pastor é um servo que está ali para servir. Não é alguém que tem uma certa influência, o que ela disser está dito dentro da igreja. Não, é a palavra. E eu tenho que me aprofundar na palavra. Eu tenho dito, e alguns amigos que me conhecem, que sabem o que eu estou dizendo, que muitos de nós estamos sendo crianças na fé. Não estamos procurando nos aprofundar no conhecimento bíblico. Muitos irmãos não leem mais a Bíblia, isso é um problema sério. E seguem alguns líderes cegamente, mesmo que eles estejam mentindo. Não estou falando dos pastores da igreja luterana que eu conheço, assim como eu também fui formado, que são muito sérios. Mas eu estou dizendo, de modo geral, muitas pessoas não temem a Cristo, mas temem a mensagem do líder religioso de determinada religião. E Paulo está chamando a atenção que os mensageiros são servos. O importante é o autor da mensagem, Cristo Jesus, que é a própria mensagem. E ele vai dizer lá no versículo 6, eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. Eu, pastor André, hoje eu estou em Macapá. Tiveram outros pastores antes de mim aqui. E eu agradeço imensamente pelo árduo trabalho que cada um dos pastores realizou. Mas nós somos mensageiros. A palavra de Deus. E é Deus que faz a palavra crescer, solidificar no coração. Por isso que é importante que a gente esteja agarrado à palavra, à mensagem do Deus vivo. Vejamos aqui, na sequência, versículo 7. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Eu gostaria de chamar a atenção uma passagem lá de Romanos, capítulo 10, que vai falar exatamente dessas questões relacionadas à questão da pregação, da mensagem. Lá no versículo 17, que vai dizer assim, portanto a fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. A respeito da pregação a respeito de Cristo. Do mesmo modo, é importante nós nos darmos conta, meus irmãos, lá no versículo 8, pois não existe diferença entre a pessoa que planta
e a pessoa que rega. Um exemplo, que nem eu já te citei. Numa igreja, e aí estou falando na perspectiva da igreja luterana, vem um pastor, fala, prega, anuncia a mensagem. Ele vai embora, vem outro, fala, prega, anuncia a mensagem. Mas quem faz a igreja crescer? Quem faz a igreja crescer é Deus, Deus Espírito Santo, que reúne, congrega, nós confessamos isso no credo apostólico. Quando nós falamos creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados. Quer dizer, é Deus quem faz a igreja crescer. Qual que é a minha função e a sua função enquanto servos de Deus? É falar deste amor de Deus para todas as pessoas. Falar o quanto Deus tem prazer em salvar as pessoas, o quanto Deus ama o ser humano. Nós somos mensageiros, nós levamos a mensagem para que mais pessoas venham a crer, mais pessoas sejam beneficiadas com a graça e o amor de Deus. Porque nós somos companheiros do trabalho, estou lendo lá o versículo 9, tá? No serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Ainda poderíamos ler um outro texto lá, no capítulo 6, versículo 19, que diz assim, ó, de 1 Coríntios, tá? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Quer dizer, nós somos o edifício de Deus, que Deus vai construindo em nós o seu reino, para que esse reino também se manifeste por meio das nossas ações, para que mais pessoas queiram e tenham curiosidade de saber por que você vive desse jeito, por que você vai na igreja, e a gente possa falar, testemunhar como servos e mensageiros, para que a gente não incorra no erro dos nossos antepassados, os cristãos de Corinto, que achavam que por terem essa função ou essa função eram melhores que os outros. O versículo 10 ainda diz assim, usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e outro constrói em cima dele, porém cada um deve construir com cuidado. Paulo está dizendo, eu faço o trabalho de um construtor competente. Como é que é um construtor competente? É o cara que vai fazer uma boa fundação, ter cuidado para que quando alguém depois for construir com tijolos, enfim, blocos, não vai ter problema em a fundação ceder. Não, construtor competente é aquele que vai fazer uma boa base. Paulo fez isso com a palavra. Isso também, olhando na perspectiva da igreja, agora, significa dizer que eu preciso falar aquilo que a palavra está me dizendo. Eu não posso falar coisas só para agradar as pessoas, venha para a igreja, lá você vai ganhar uma cesta básica, lá você vai receber isso, vai receber aquilo. A pessoa não virá para a igreja nessa situação por causa da palavra, mas ela vai vir apenas porque vai ganhar alguma coisa. E no momento em que a palavra, que ela não ganhar, ela vai embora. Então, quando a pessoa vem para a igreja, quando você falar do amor de Deus, fale com consistência. Explique para ela como é que funciona dentro da igreja, para que ela venha e se sinta também beneficiada e parte deste corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja cristã. A tarefa de Paulo, nesse caso, era começar um trabalho cristão onde ninguém havia pregado o Evangelho. Ele tinha por obrigação
ser realmente competente de tal modo que a palavra fosse corretamente anunciada. E essa palavra corretamente anunciada, ela traz conforto e amparo para as pessoas. Olha só que ainda dá para a gente citar aqui o versículo 20 de Romanos 15, que diz assim: para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Paulo está dizendo, olha, ele é um construtor, ou melhor, ele é alguém que leva a sério, para que ele não roube digamos assim, a fama de outrem. Não, ele quer falar da palavra para as pessoas que ainda nunca tinham ouvido a mensagem a respeito de Cristo. Lá no versículo 11, porque Deus já pôs Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Novamente a ênfase, falar do começo de Jesus. Esse é o foco. Não ficar trazendo mensagens coaching, de autoajuda, como se isso fosse trazer Cristo para as pessoas, mas eu devo falar de Cristo, a mensagem bíblica, não devo trazer linguagem supérflua, tá? Porque senão as pessoas, elas, na primeira dificuldade, elas vão achar que, não, mas essa mensagem não é tão boa, essa é uma mensagem muito dura, eu prefiro aquele pastor que fala palavras mais bonitas, ou daquele líder que me falou que Jesus ama todos e todo mundo pode fazer o que bem quer, esse é um bom mensageiro. Não, fale de Cristo, o alicerce verdadeiro, tá? Lá no versículo 12, alguns usam ouro, ou prata, ou pedra preciosa para construir em cima do alicerce. Ainda outros usam madeira, ou capim, ou palha. É isso que eu acabei de dizer. Paulo chama atenção. Não dá para você ficar inventando coisas que não estão no texto bíblico. E hoje em dia está cheio de mensageiros da palavra, ou se dizem mensageiros da palavra, mas estão agindo como mensageiros de Satanás. Estão inventando histórias, iludindo as pessoas, e essas pessoas acabam caindo na fé. E muitos cristãos luteranos, eu conheço muitos, infelizmente, que estão caindo da fé porque estão seguindo as chamadas inovações da mensagem cristã. Uma inovação essa que, na verdade, quer tirar Cristo do foco, e isso não pode acontecer. O versículo 13 diz assim: o dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. O dia de Cristo. O dia do juízo final. Uma figura do julgamento de Deus. Vamos ler para entender melhor Malaquias, capítulo 3, versículo 2 e 3, onde diz assim: mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim, eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. E essa purificação do dia do juízo final é algo, bem resumido, as pessoas que creem que Jesus é o Salvador, essa é a prova de fogo. Crer que Jesus é o Salvador, não ficar inventando coisas, não achar que, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou melhor que fulano ou beltrano. Deixa Deus fazer os julgamentos. A nossa função é ouvir a mensagem, crer na mensagem e falar essa mensagem
para as pessoas, para que também outras pessoas sejam beneficiadas pela graça de Deus. Vejamos o versículo 14 e 15 agora. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo, para se salvar. Paulo não está falando, sobre a salvação de Deus, que Deus dá de graça, mediante a fé que a pessoa tem em Cristo. Mas ele está dizendo assim, olha, veja que coisa maravilhosa que alguém pode receber, é ver que alguém foi salvo pela mensagem clara que você anunciou, a mensagem pura do Evangelho. Foi doído muitas vezes, claro que é. Não é fácil ser servo de Deus, mas com a ajuda que Deus e o Espírito Santo nos dá, tudo é mais fácil. Tá? Versículo 16 diz assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Nós acabamos de ler há pouco o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que vai falar exatamente que o ser humano é o templo do Espírito Santo, aonde Deus quer habitar. Versículo 17, assim se alguém construir o templo de Deus, assim se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Não destrua o teu corpo. Guarde teu corpo, proteja o teu corpo, para que ali a palavra de Deus encontre forças, amparo e possa frutificar em você. A ação não é tua, mas é de Deus na tua vida. Deixe Deus agir na sua vida. Cuide deste corpo que Deus te deu e tua vida vai ser melhor. Versículo 18, vamos ler? Diz assim: que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Dá para a gente recapitular que a loucura da palavra, ela realmente assim, ela espanta as pessoas que não têm fé. Ela é louca. Diz lá o texto, e vamos ler para a gente acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim: pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Aqui na sequência, Paulo chama atenção, então, para que as pessoas, para que se tornem sábias, elas têm que crer que Deus é o seu Salvador. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura, como dizem as Escrituras Sagradas. Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Versículo 19 e 20, 21 ao 23 diz assim: ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês, isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo isso pertence a vocês, e vocês pertencem a Cristo. E Cristo pertence a Deus. Isso cabe lembrar que os líderes são pessoas que Deus deu à igreja para realizar um serviço na igreja. Agora, os líderes, eles pertencem à igreja e não a igreja aos líderes. Tem muitos locais, muitas pessoas estão achando que, por ser
uma liderança dentro da igreja, então a igreja é deles. Não, nós somos da igreja. Nós fazemos parte da igreja. A igreja é a reunião do povo de Deus, dos servos de Deus, a Assembleia de Deus. Quer dizer, a Assembleia, a reunião das pessoas que pertencem a Deus em Cristo Jesus. Essas são a igreja. As pessoas pertencem à igreja, o cabeça é Cristo Jesus. E servem à igreja para testemunhar, para realizar um serviço de Cristo e por meio de Cristo a serviço de Deus. Assim somos nós. É um texto maravilhoso, servidores de Deus. Um texto que nos convida para que possamos compreender, entender que nós não pertencemos a este mundo, mas somos servos de Deus, guiados por Deus e o Espírito Santo, para viver essa nova vida que Deus nos oferece em Jesus Cristo, para louvor e glória do nosso Deus. Até aqui, nós encerramos então o nosso programa de hoje e não perca o próximo programa com o capítulo 4, dando sequência aos estudos. Que Deus te abençoe e guarde você para que possa continuar crescendo na fé e servindo a igreja em Cristo Jesus. Amém. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.